Oi gente, eu sou Peterson Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Peterson Studies. E no vídeo de hoje está começando mais um study vlog. E eu acho que esse é o primeiro study vlog assim do ano 2025, porque por mais que teve já o vídeo passado de vlog, né, um vlog do meu dia, ele foi um vlog diário, sabe? Então esse aqui é o primeiro study vlog realmente do ano de 2025. E por ser um story vlog, eu não vou mostrar tanto da minha rotina como eu mostrei nos vídeos de rotina e tudo mais. Mas quando for os vídeos de rotina, vou continuar gravando sim. Só não gravei nesse porque nesse eu queria dar um foco mais sobre os meus estudos e como tá sendo tudo. E mostrar como foi os meus estudos nesse final de semana. Na verdade, eu comecei na sexta-feira de noite e fui até o sábado à noite. Então foi 24 horas de estudo comigo. Comecei planejando os meus estudos, porque por mais que eu já tenha uma agenda, e a agenda já estava com as coisas, né, que eu tinha que fazer, eu criei uma nova página no Notion para me organizar melhor, porque tinha algumas coisas acumuladas, então eu fiz uma lista de todas as coisas acumuladas para ficar melhor de observar. E por mais que eu sempre evite deixar coisas acumuladas, sempre vai ter alguma coisa ou outra que não vou conseguir fazer algum dia e eu deixo pra depois. Geralmente eu deixo pra sexta, barra final de semana, que é o período que fica mais tranquilo. E sempre que eu deixo alguma matéria acumulada, eu gosto de fazer essas listas justamente pra organizar melhor e não esquecer de novo de fazer essa coisa, então já deixo ali. E dependendo das coisas, eu faço uma lista de prioridades, ou seja, a primeira coisa é a coisa que tem mais prioridade e que eu preciso fazer logo. Nessa aí eu não fiz, todas as coisas elas tinham a mesma importância, basicamente. Mas enfim, também gosto de fazer essa lista de prioridades para direcionar melhor os meus estudos, primeiro para as coisas que precisam ser feitas com mais rapidez e tipo decrescendo, né, a prioridade. Comecei por matemática, que eu tinha que fazer uma tarefa do conteúdo, sendo que eu não tinha entendido muito o assunto. Tipo assim, eu tinha entendido, mas eu queria sintetizar melhor na minha cabeça. Então eu fiz uma anotação para pegar um pouco mais da parte teórica e, enfim, ver um pouco mais das fórmulas, porque tinha algumas fórmulas. E depois fui fazer questões de vestibulares, mas aí comecei pela tarefa. E esse ano eu tô tentando direcionar ao máximo os assuntos da escola com assuntos de vestibulares e responder questões de vestibulares sobre os assuntos das escolas, porque, um exemplo, ano passado às vezes eu separava muito. Ah, hoje eu vou estudar só pra vestibular e hoje eu vou estudar só pra escola. E esse ano eu tô tentando fazer diferente pra ficar para otimizar melhor o meu tempo, porque em vez de serem duas coisas diferentes, eu junto tudo. Por exemplo, esse assunto aí era sobre análise combinatória. E análise combinatória é um assunto que cai tanto no Enem, tanto no SSA, que é um vestibular que eu vou fazer. E o desse ano vai cair, né, análise combinatória. Então eu tô tentando pegar ao máximo esses assuntos das escolas e treinando muito com questões de vestibulares, justamente para ao mesmo tempo fazer a parte da escola e fazer a parte do vestibular, que seria os meus estudos individuais. Aí nessa parte aí eu já tava fazendo anotação sobre o assunto de matemática, sendo que assim, matemática é muito mais prática do que teoria, né? Eu realmente peguei a teoria porque, enfim, para fazer a prática bem feito, também precisa se entender a teoria, uma coisa interliga a outra.
Então fui ver logo a teoria enfim, como se resolvia as questões, vi alguns exemplos e depois pulei direto para os exercícios para realmente aplicar, né, os meus conhecimentos, se realmente entendi ou não. Bom, gente, boa tarde. Agora são 1 hora da tarde do sábado, dia 15 de fevereiro. E eu vou continuar os meus estudos de ontem à noite. Ontem à noite consegui concluir uma matéria, foi Matemática 1, mas ainda tem Matemática 2, Literatura, Inglês. Enfim, tem bastante matéria ainda para concluir. E eu também queria fazer algumas questões dos assuntos que eu vi durante essa semana, que eu tô tentando fazer isso no sábado, como se fosse um mini simulado de tudo que eu vi na semana, para enfim, absorver mais, tô esquecendo com o tempo. E também tô querendo fazer flashcards hoje, resolver os flashcards, que eu vou mostrar melhor como eu fiz. Eu não lembro se eu mostrei no vlog anterior, mas eu tô usando esse aplicativo aqui, que é o Anki Pro. Ó, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. E daí, enfim, desculpe a iluminação, né, tá me atrapalhando, mas enfim, ó. Aqui tem os assuntos, aí eu coloco aqui todos os, tipo, cartões de perguntas com os assuntos. E daí eu vou respondendo com o tempo, sabe? Só pra eu não ir esquecendo do assunto logo de primeira. E daí, hoje eu tenho isso aqui. E eu ainda tenho que fazer uns cartões novos, de novos assuntos que eu estudei essa semana. E, enfim, vou fazer isso junto com as coisas que eu deixei acumulada. Ah, enfim, tô olhando aqui, ó, com aquela to-do list que eu mostrei pra vocês, que eu fiz ontem. Vou começar, acho que com Matemática 2, fazer a tarefa. Aí depois vou pra Química, porque Química eu aproveito, faço a tarefa e reviso o assunto ao mesmo tempo. Aí faço isso com Física também, reviso o assunto e faço algumas questões. Aí vai faltar literatura, inglês e produção textual e ainda história. Então, assim, não deixe nada acumulado. Assim, né, são coisas pequenas, dá pra se resolver numa tarde, mas, enfim, vou começar aqui com Matemática 2. Olha, mostrando só algumas coisas pra vocês. Eu recebi o meu horário, finalmente, da escola, que eu gosto de receber o horário logo, porque aí eu, enfim, fico mais organizado de como serão as rotinas. Aí, ó, eu fico de tarde 3 dias. Aí, calma aí. Aqui. Eu fico de tarde na terça, na quarta e na quinta-feira. E daí também mostrando um pouco aqui na minha escrivaninha, fiz essa mini parede de post-its, né? Tô fazendo com algumas fórmulas. Aqui tem de física, essas três são de química, isso aqui é de matemática, do assunto que eu vi ontem. E daí, enfim, tá ficando assim. Aí agora eu vou pegar o caderno pra fazer a tarefa de matemática 2.
Bom, gente, acabei aqui de fazer. Eu fiquei 1 hora fazendo, ó. 1 hora e 13 minutos fazendo as questões. E daí, enfim, vou dar uma descansada agora. Fiz tudo. Fiz 3 páginas. Aí cada página tinha, tipo, 5 questões, sabe? Aí, enfim, acabei matemática 2 por hoje. Fiquei 1 hora estudando já. Mas ainda faltam algumas matérias. Acho que agora eu vou dar uma almoçada e depois voltar aos estudos. Gente, eu tava vendo aqui esse aplicativo, que é o que eu tô usando pra contabilizar o meu tempo de estudos, que inclusive eu tô gostando muito. Eu vou estar deixando aqui na tela a foto dele com o nome. E eu usei ano passado, eu desinstalei por um tempo, mas eu voltei a usar ele é muito bom. Aí eu tava olhando aqui os rankings, né, mundiais do aplicativo. Aí eu fico impressionado, tipo, tem gente diária, né, hoje, já estudou por 9 horas. E aí tem como ver o ranking semanal e o ranking mensal. O ranking mensal, ó, tem gente estudando por 200 horas. 200 horas. E uma coisa muito legal é porque dá pra ver, tipo, tem gente estudando agora, sabe? Um exemplo, eu fui aqui pro ranking diário. E daí, ó, essa pessoa mesmo aqui tá estudando agora. Ela estudou 9 horas e tá estudando agora. E assim, né, conversando melhor sobre esse aplicativo aqui, eu me sinto até meio... Não sei explicar, mas não me sinto tão sozinho estudando, porque... Às vezes, tipo, eu tô estudando, aí eu vejo que tem outra pessoa que também tá estudando ao mesmo tempo que eu. Deixa um sentimento mais reconfortante, não sei explicar. E assim, às vezes eu fico pensando, ai nossa, eu estudo pouco comparado com essas pessoas. Sendo que, sabe, cada pessoa tem a sua rotina. Por exemplo, a minha rotina durante a semana não tem tantas horas disponíveis de estudo em casa, que é o que eu mais gostaria de priorizar. Porque eu passo muito tempo na escola, eu fico 3 dias agora de tarde na escola, fico na terça-feira até 13h15, na quarta-feira eu fico até 5h05 e na quinta-feira eu fico até 13h15. Então, assim, não é tanto tempo, não daria um exemplo para eu estudar 9 horas de estudo por dia, porque, enfim, né, só nesses dias, tipo, segunda e sexta que eu fico largo cedo praticamente. Mas assim, ainda tem meus hábitos, tem academia, priorizar só uma coisa quando eu esqueço de outra. Tipo, não dá pra priorizar só os estudos quando eu esqueço da minha saúde mental, da minha saúde física, dos meus hábitos. Então, isso é uma coisa que eu tô aprendendo, né, a equilibrar hábitos, estudo, tanto na escola e tanto em casa. Fico também muito preso a essa questão de horário de estudo. Eu estudo o que der. Claro, eu sempre tento dar o meu máximo, então se eu conseguir aguentar estudar mais, eu estudo mais, mas eu também não extrapolo, porque senão não ia fazer sentido eu estar estudando e eu ia estar estudando muito e não ia estar me concentrando ao mesmo tempo, sabe? Então tô tentando focar mais na qualidade do que na quantidade. Enfim, não vou almoçar agora. Disse que ia almoçar, mas enfim, não vou almoçar agora, eu vou continuar estudando. Bom, gente, eu acho que eu vou começar com história, porque como eu disse pra vocês, eu tô sem o livro. Aí, pra estudar história é o seguinte: a professora, ela passou uma anotação de República, Primeira República, ó, aqui de Primeira República, sendo que não é o assunto todo, mas eu queria estudar logo o assunto todo, porque é o assunto também do vestibular que eu vou fazer final de ano, então eu já queria ter o assunto estudado para depois fazer só as questões. E daí, como ela não passou todo, eu estudaria o resto por esse livro aqui, que é um livro que eu tenho, eu ganhei faz tempo ele. E daí, enfim, o assunto tá por aqui, de Primeira República. Aqui, achei. E daí, ela deu assunto aqui. Aí faltou os movimentos sociais. Aí eu vou estudar todos os movimentos sociais. Aí acaba essa primeira parte dos estudos. Aí daí eu vou revisar com isso e o que falta para depois fazer as questões. Fazendo um resumo de história do Brasil. Tem 1000 anos que eu não falo de história do Brasil aqui no canal. E finalmente hoje eu... E daí eu tava estudando o assunto de história, como eu tinha dito pra vocês. E daí eu fui assistindo uma videoaula e acompanhando por anotação que eu já tinha feito, que a professora tinha passado, junto com esse livro aí que... Enfim, eu tenho esse livro faz uns 3, 4 anos. E daí eu fui pegando 3 fontes diferentes. E aí, um exemplo, se não tivesse uma anotação no caderno, eu pegava a anotação, uma informação pela videoaula ou pelo livro. Então ficou bem completo os meus estudos. E no início eu não ia fazer anotação, só ia, enfim, ficar grifando e vendo a videoaula, mas essa segunda parte aí de movimentos sociais e tudo mais, eu não tinha nenhuma anotação sobre, então fiz logo pra
deixar mais esquematizado na minha cabeça. Porque por mais que assim, eu fiz uma leitura ativa, sabe? Eu grifei e expliquei pra mim mesmo. Pra organizar melhor as ideias na minha cabeça, eu fui e fiz essa anotação aí. Aí depois de assistir a videoaula e fazer a minha anotação, eu fui fazer os meus flashcards, que é o método que eu tô tentando utilizar esse ano. E tá dando certo pra mim. Eu faço os cartões e daí, de tempos em tempos, tipo assim, eu reviso história numa terça-feira, por exemplo. Aí numa quinta-feira eu já vou e reviso de novo pra eu não ficar esquecendo dos assuntos, sabe? E não precisa ser uma revisão super detalhada. Só de lembrar um termo ou outro da matéria já me ajuda a não esquecer ela. E além dos flashcards, fui fazer questões também. Eu acho que eu fiz umas 15 questões. Quando são questões de humanas, fica mais fácil de responder. Mas, um exemplo, se fosse de matemática, se responder 15 questões, seria um pouco mais complicado, demandaria um pouco mais de tempo. Por isso que eu gosto de fazer questões mais de matérias objetivas, sabe? Que tem mais teoria e tudo mais. Porque quando for para questão de exatas, eu faço menos questões e mais tempo, ou seja, dá muito mais trabalho. Gente, boa noite. Agora são 11 horas praticamente, são 10h57. E daí, era pra eu estar com sono, né? Mas enfim, como hoje é sábado e eu acordo mais tarde no sábado, consequentemente vai me dar mais sono mais tarde. Então vou aproveitar, porque pra ter um pico de produtividade agora. E enfim, cheguei da catequese, né? Porque depois daquela hora eu fui pra catequese. E daí cheguei umas 9 horas, aí jantei, fiquei, enfim, organizando algumas coisas. E agora eu vou começar a estudar. Já tô aqui com o negócio. Mas enfim, eu não gravei, tipo, catequese, me arrumando nem nada, porque como esse é um study vlog, né, não é um vlog de rotina nem nada, eu só decidi mostrar um pouco como é que tá sendo meus estudos mesmo. Mas nos próximos vídeos de vlog e vídeo de rotina, eu vou mostrar tudo da minha rotina. Mas como esse é mais específico pros estudos, só vou mostrar os estudos. Não sei se vai dar pra fazer muita coisa agora. Eu vou agora pra química, porque eu disse que é pra química de tarde, mas eu decidi fazer as tarefas mais fáceis e deixar o mais trabalhoso, vamos dizer assim, por último, que é química, que é ver um assunto e depois fazer a tarefa, e física, que é mais, eu queria revisar um pouco do assunto, porque eu sinto que não peguei muito bem a matéria. Bom, gente, eu achei aqui uma videoaula, ela tem 35 minutos, mas eu coloco ela na velocidade 0.75, e daí, enfim, encurta um pouco mais ela. E eu acho que é porque assim, eu já tenho uma anotação sobre esse assunto, sendo que não é tudo. Eu queria entender logo tudo, porque quando a professora estivesse falando, enfim, eu já ia entender tudo, sabe? E eu acho que não vou escrever, eu acho que eu vou fazer uma anotação digital pelo aplicativo que eu uso, né, pra fazer anotações digitais, que é o Colanute. E daí, enfim, vou fazer uma anotação, não vai ficar tão organizada nem tão bonita, mas é pra eu esquematizar melhor na minha cabeça. E quando tiver mais fórmulas, quando tiver mais fórmulas, eu vou colando aqui na parede pra eu esquematizar melhor. Aí eu vou aqui selecionar uma folha. Eu acho que eu vou colocar na folha, nessa aqui, pontilhada mesmo. Decidi desligar a luminária, que fica até melhor pra enxergar. E daí, enfim, eu vou agora dividir a tela com o YouTube.
e fazendo as anotações necessárias sobre essa aula. Vou colocar aqui que foi melhor. Enfim, vou começar agora. E, gente, sobre estudar nos finais de semana, né? Eu estudei nesse final de semana no sábado e no domingo, mas eu não gravei no domingo. Mas, enfim, estudei umas 2 horas, se eu não me engano, no domingo. E daí... Gente, assim, eu só estudo quando realmente é muito necessário. No sábado é um dia que eu realmente quero estudar, mas no domingo eu pretendo não estudar, ser o meu dia de descanso. Eu só estudei nesse domingo aí, no caso no outro dia, né? Porque tinha bastante matéria e eu queria ficar mais livre. Então, só para desacumular tudo, mas foi um caso específico. Mas em semanas normais, assim, eu realmente pretendo estudar no sábado, fazendo as questões, e no domingo eu tenho o dia total de descanso. E no sábado eu pretendo não deixar nenhuma matéria acumulada, e nos sábados eu, assim, não sei se vai dar certo, mas fazer 50 questões a 100 questões, vai depender do quanto eu consiga fazer, de todas as matérias que eu vi na semana. Então, se eu vi 7 conteúdos, aí eu faço, um exemplo, 50 questões sobre esses 7 conteúdos. E seria tipo um mini simulado, sabe? Eu também tô pensando em fazer uma redação no sábado, sendo que eu não sei se eu deixo pra fazer no sábado, junto com o simulado, ou realmente no dia em que eu reviso o assunto de redação. E assim, além dessas questões, eu também faço questões depois que eu estudo o assunto. Então, se eu ver um assunto na segunda-feira, eu faço imediatamente as questões, flashcards, enfim, a forma que eu preferir. E no sábado eu reviso de novo mais uma vez. Então, assim, revisão tá sendo um método que eu tô utilizando muito esse ano. Porque, assim, além dos estudos, né, revisar o seu estudo ajuda muito a você não perder aquilo que você estudou. Se você passou 3 horas estudando o assunto, você pode esquecer dele em 3 dias. Então, para evitar isso, eu tô usando muito esse método da revisão e tá me ajudando bastante. Bom, gente, agora acabei de estudar, vai dar 1 hora da manhã. E, enfim, acabei de estudar outro assunto, que era calorimetria. E, enfim, o professor já tinha passado uma anotação na aula dele, sendo que eu não tinha entendido muito, então decidi assistir a uma videoaula. E não foi nem o assunto todo, mas eu estudei só até onde o professor deu, que foi essa parte aqui. E daí eu fui colocando algumas informações a mais de lápis, que eu entendi melhor. E essa parte aqui. E coloquei um post-it ali na minha parede de post-its, que tá ficando com algumas fórmulas pra eu ir decorando esse ano. Enfim, gente, já tô um pouco cansado. Vou organizar só as coisas aqui e dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou finalizando ele por aqui. Gente, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.